Fala pessoal, beleza? Queria falar sobre mais um assunto, né? Desconhecido do pessoal. Meio que termina virando um mito, né? Que é com relação aí aos óleos, entre aspas, nacionais. E aí eu vou explicar o porquê de entre aspas, né? Rapaziada, é o seguinte, né? Muita gente não sabe, mas aqui no Brasil os óleos lubrificantes, né, os óleos automotivos, carro, moto, caminhão e tal, né, eles não são de origem brasileira. Por quê? Aqui no Brasil a gente não tem muitas refinarias, a gente tem pouquíssimas. Vocês podem até pesquisar aí. E a maioria das refinarias que a gente tem, elas são focadas em fabricação, né, de combustíveis, gasolina, diesel. Outro detalhe é, o nosso tipo de petróleo, ele não é muito bom para fazer óleos base, né, do grupo 3, que são os óleos que normalmente a gente usa hoje em dia, né, os óleos dessa linha que eu falei, automotiva. É um tipo de petróleo que precisa de um pouco mais de trabalho, né? É um pouco mais trabalhoso, precisa de mais processos e, obviamente, é mais difícil e mais caro de fazer. Eu vou tentar até deixar aí alguns links que vão comprovar isso que eu estou dizendo para vocês. Então é aí que entra o lance do óleos nacionais, entre aspas. Por quê? Independente, pessoal, da marca ser nacional, como por exemplo Ipiranga, Petrobras, tá? Ou algumas outras que tem, digamos assim, fábrica, que na realidade é envase, né? Não é fabricação, é envase. Aqui no Brasil, que seja afiliada a alguma multinacional, segue a mesma linha. Então assim, a esmagadora maioria de todos os óleos que a gente tem disponível no mercado, inclusive os óleos tidos como nacionais, como esses exemplos que eu citei, eles são óleos importados, tá? Eles são óleos importados. A matéria-prima, ou seja, o óleo base que é colocado, né, tanto os minerais como os sintéticos, eles vêm de outros países, assim como também os aditivos, tá? Normalmente os aditivos para as grandes companhias, eles são fornecidos por 4 principais empresas no mundo. Então esse preconceito que existe com esse lance de óleo reciclado, que óleo nacional não presta, na verdade é só mais uma ignorância do pessoal que não sabe disso. Muitas marcas, inclusive, compram óleos básicos e aditivos do mesmo fornecedor. Então muda aí a formulação, mas os componentes eles são os mesmos. O que muda é a quantidade, né? O percentual de aditivo, tipo de aditivo. Às vezes usa-se o mesmo aditivo, mas em proporção diferente, né? Que seria obviamente uma fórmula diferente, já que não se pode usar a mesma fórmula, porque seria aí uma quebra de patente, né? A fórmula ela é algo registrado, ela é propriedade intelectual. Mas muita gente não sabe disso e termina tendo aí um grande preconceito e achando que o óleo importado, né, ele é muito melhor, quando na verdade o óleo importado, o óleo nacional também é um óleo importado. Botem na cabeça de vocês, tá? O Brasil, lamentavelmente, ele não tem muita capacidade produtiva de produtos acabados, de tecnologia, né? O Brasil ele é mais exportador e desenvolvedor, fabricante no caso, de matéria-prima. Um outro exemplo disso aí são os medicamentos.
vocês podem ver aí durante a situação que a gente está passando agora, do desenvolvimento das vacinas, a gente não tem muita da matéria-prima. Há um estudo aí, né, que mostra que mais de 90% dos nossos medicamentos, toda a matéria-prima dele, ela é importada. Então praticamente todos os nossos produtos são importados. A fábrica é aqui no Brasil, mas os insumos vêm de fora. E eu posso falar isso com propriedade porque eu já trabalhei na indústria farmacêutica, tá? Eu não trabalhei em farmácia, tá? Eu trabalhei em indústria farmacêutica, tá? Ou como alguns gostam de chamar, em laboratório, tá? Empresa que fabrica medicamentos, tá? Indústria mesmo, tá? Não é farmácia de manipulação não, tá? Então por isso que eu estou dizendo isso a vocês. Então a galera não entende isso e fica com essas críticas bobas. Então o que é que essas marcas de óleo elas fazem? Elas compram o óleo base desses produtores, tá? Produtores como Chevron é um exemplo. Ela compra os aditivos, recebe esses produtos aqui no Brasil. Inclusive esse é um dos motivos também que o óleo deu uma pipocada, tá? Porque a matéria-prima vem de fora. Então eles compram isso aí em tonéis gigantescos, né? E aqui no Brasil eles simplesmente fazem o quê? Misturam. Ele pega a formulação do que vai fazer, pega esse óleo básico, joga, pega o tipo de aditivo e a quantidade de aditivo que vai usar, joga também, bate tudo e aí ele tem o produto acabado e simplesmente invasa, ou seja, coloca na embalagem final, seja elas embalagens que a gente tem aqui de 1 litro, 5 litros ou até mesmo em tonéis, né, que tem muito aí em oficinas grandes, concessionárias, que se vende, como a gente chama, a granel, né? Então, rapaziada, eu convido aí vocês, quem tiver interesse, estudar um pouco mais, deixar o preconceito de lado e principalmente, tá? Deixar de seguir a cabeça de algumas pessoas que têm conceitos e preconceitos já formados aí por mecânicos, né, por grupos de WhatsApp, de Facebook, que eu já cansei de dizer a vocês que não é fonte, ou que é uma péssima fonte para buscar informação. Na verdade não é nem informação, é desinformação, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, de falar para vocês. Então não tenham preconceito, porque o óleo que você usa, mesmo sendo de uma fabricação ou de uma empresa na realidade nacional, esse óleo que você está usando ele é importado, tá? Nenhuma das maiores empresas petrolíferas nossas, que é o caso da Petrobras, ela tem foco nisso. Como eu falei, as refinarias que tem no Brasil, em sua maioria da Petrobras, né, elas não têm o foco em trabalhar o petróleo para fabricar óleos básicos, tá? O foco das nossas refinarias é de produzir combustíveis. Então tomem muito cuidado com o preconceito, porque o preconceito nada mais é do que um conceito errado, um conceito que você tem sobre algo que não conhece. Que, resumindo, é a ignorância, né? É uma das formas de ignorância. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!